Olá, bem-vindo ao meu canal. Esse canal fala sobre alfabetização na teoria e na prática. Mostra o cotidiano de turmas de primeiro e segundo anos do ciclo de alfabetização, sem filtro, e uma prática que eu considero significativa, uma perspectiva discursiva e de construção de conhecimento, em que as crianças são participantes ativas do processo de ensino-aprendizagem. No outro vídeo eu falei sobre o embasamento teórico dessa prática. Então, eu sempre falo muito da Emília Ferreira em vários vídeos. Se inscreva no canal, dê o seu like e aperte o sininho para receber as notícias do canal, que você vai ver esses vídeos, tá bom? Mas não é só a Emília Ferreira, porque eu sou muito fã dela, me identifico bastante. Eu acho que foi uma teórica que ela mudou, né, fez uma revolução, né, na história da alfabetização, porque até os anos 80 a discussão era qual era os melhores métodos para se alfabetizar. A discussão era em torno do ensinar, como se ensinar melhor para a criança aprender a ler e escrever. E com ela fez essa pesquisa da psicogênese da língua escrita e ela mudou esse foco do como se ensinar para como se aprender, porque ela mostrou que a criança ela pensa sobre a escrita, ela apresenta hipóteses, e como a gente vai indo para o pedagógico, como é que a gente vai mediar o processo de alfabetização de acordo com essa lógica do pensamento da criança. Então ela mudou esse foco, foi muito importante. Mas não é só Emília Ferreira que a alfabetização que eu pratico, que eu considero significativa, é embasada. No outro vídeo eu falei muito do Freinet, que também me identifico bastante com o Freinet. E nesse vídeo eu vou falar sobre o Paulo Freire. Eu vou falar de uma forma um pouco inibida, vou dar a minha visão, não como uma especialista, tá? Como uma professora de educação infantil, ensino fundamental 1. Eu sou formada em pedagogia, tenho 2 pós-graduações e quem sabe um dia um mestrado, né? Mas vamos ver. Se também não for, também não faz mal. Se um dia não acontecesse, o que importa, né, é a nossa experiência, a nossa prática, que muitas vezes no meio acadêmico muita gente não tem. Porque é na prática que a gente vai realmente concretizar aquela teoria e vai confirmar aquela teoria. Então a prática é muito importante. Então, se você tiver só a teoria, não tiver a prática, seu discurso fica só na teoria. E se você tiver só a prática e não tiver a teoria, né, você vai estar realizando uma prática sem saber o que você está fazendo, embora toda prática tenha um embasamento teórico, mesmo que você não saiba. Então é muito importante o embasamento teórico, e por isso que eu estou falando sobre esse embasamento teórico. Esse canal ele mostra muita prática, mostra a prática ali na sala de aula sem filtro e pequenos momentos da sala, do processo que foi filmado, e para a gente refletir sobre essa prática, né? A gente também cria a teoria a partir da reflexão da nossa prática. Quem disse que uma professora numa sala de aula ela não pode ser pesquisadora e refletir sobre essa prática e criar uma teoria a partir dessa prática? A gente vai pensando no dia a dia. Então, eu tenho
também, a partir de um certo momento, eu vou no canal, eu vou ler alguns registros que eu fiz dessa prática, porque também a gente vai registrando no dia a dia, às vezes não no momento da sala de aula, né? Às vezes eu vou registrando no ônibus, no celular mesmo, porque aí você vai refletindo depois que acaba. Às vezes eu vejo um vídeo, pô, a criança, na hora você não percebe, pô, a criança falou umas coisas ali sobre o cavalo e eu não prestei atenção, estava tão focada ali de como se escreve a palavra que estava no texto, que eu não escutei ele. A gente é humano, a gente erra, né? Mas é importante, por isso que é importante às vezes a gente filmar, né? E claro que eu escondi o rosto das crianças nesses vídeos, mas para a gente refletir mesmo sobre essa prática muito importante. E escrever também. Então, continuando, vou falar um pouco do Paulo Freire. Eu já estou aqui falando, né, sobre o Paulo Freire, que ele fala muito sobre isso. E o Paulo Freire, ele apresenta uma pedagogia libertadora, democrática e dialógica. Por que libertadora? Por que democrática? Por que dialógica? Você apresenta uma prática libertadora que faz a criança, ou o adulto, ou o jovem, refletir, ter o pensamento crítico e reflexivo da realidade que ele vive. Isso liberta, né? Então, toda a educação é política, não política no termo de partidos políticos, não é nada disso, porque a vida, quando você reflete sobre o seu meio sociocultural e sobre o seu trabalho, sobre as condições do seu trabalho, sobre o meio que você vive, sobre a pobreza que você vive, sobre as casas, né, que você, mais condições que você vive, um meio poluído que você está vivendo, e sobre as dificuldades financeiras da sua família, você está falando sobre política. Então, Paulo Freire é isso, quando você começa a pensar, você começa a refletir, você começa a querer reivindicar, começa a querer mudar essa situação, a querer transformar o mundo. Por isso que é libertadora. E democrática, porque a democracia, ela começa na escola, começa na sala de aula. Você tem uma prática democrática e dialógica. A sua prática dialógica, as crianças, você tem uma situação na sala de aula de dialogia com seus alunos, em que você conversa de forma horizontal com eles, você conversa sobre a sua vida, eles conversam sobre a vida deles, eles mostram a concepção deles de mundo, os conhecimentos prévios, eles pesquisam, eles falam sobre a pesquisa deles, socializam, ou você transmite o conhecimento, ou transfere o conhecimento de uma forma vertical, escrevendo no quadro, colocando uma criança atrás da outra, sem poder uma conversar com a outra, e copiando do quadro, você escreve no quadro o ciclo da água todo. A pessoa se diz com uma concepção libertadora, uma pedagogia libertadora, dialógica. E a pessoa escreve no quadro de ponta a ponta para a criança ficar calada, muitas vezes, né? Então, que ele fala que a educação bancária, ela silencia o aluno. Então, muita gente faz isso, bota para copiar, para não ter barulho, ter disciplina.
Então, o objetivo não é a aprendizagem, o objetivo é a disciplina. Então, é uma tática, uma técnica, né? E você escreve o ciclo todo da água para crianças de segundo ano, uma atrás da outra. E depois tem gente que nem fala, só manda copiar, tá? Tem gente que ainda fala alguma coisa, transmite o conhecimento, mas não quer dizer que a criança entendeu o ciclo da água, né? Ou você tem uma prática dialógica, e você pergunta quais os conhecimentos que a criança tem sobre a água, sobre como, né, o ciclo da água. Você pede para ela pesquisar e depois socializar na roda. Você tem um trabalho de artes, um trabalho com experiência. Entendeu? Então, é diferente. Então, o Paulo Freire, ele fala que a educação bancária, ela silencia o aluno, ela é opressora e ela estimula a contradição entre educador e educando. O Paulo Freire, ele é um professor, filósofo pernambucano, que ele entrou para a história pela criação de um projeto pedagógico inovador, funcional e popular, que hoje é estudado e respeitado pelo mundo inteiro. Ele recebeu o título de doutor honoris causa em 35 universidades do mundo, sendo o autor brasileiro mais referenciado no exterior. Então, o Paulo Freire, segundo o Paulo Freire, a relação entre educador e educando em uma educação libertadora e problematizadora rompe com esses esquemas verticais característicos da educação bancária. Esta deve se realizar como prática da liberdade, desenvolvendo nos educandos a consciência crítica e de que sua inserção no mundo resultaria como transformadores dele. Neste tipo de educação, os sujeitos cognoscentes estão em torno de objeto cognoscível. Na educação libertadora, resulta um termo novo, não mais educador do educando, não mais educando do educador, mas educador e educando com educando o educador. Desta maneira, o educador já não é mais o que educa, mas o que, quando educa, é educado, em diálogo com o educando, que ao ser educado também educa. Ambos assim se tornam sujeitos do processo, em que crescem juntos, e em que os argumentos de autoridade já não valem, em que para ser-se funcionalmente se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra ela. E ainda complementando, a questão da educação bancária é necessário todo educador ter consciência, toda educadora ter consciência de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Freire alfabetizava adultos das classes trabalhadoras dos anos 70, período da ditadura militar. Ele alfabetizava com temas de interesse dos adultos, com palavras que eram do contexto sociocultural que essas pessoas viviam. Uma das maiores realizações de Freire no Brasil ocorreu em 1963, quando o pensador comandou uma equipe de professores que criaram uma escola de alfabetização numa pequena cidade do sertão do Rio Grande do Norte, chamada Angicos. Um povoado bastante desconhecido, pobre,
e com um grande contingente de trabalhadores analfabetos. Angicos passou por um processo que entrou para a história como revolução. Na mão de Freire, 300 adultos, moradores da cidade, foram alfabetizados em 40 horas. Porém, o mais importante era a conscientização política da classe trabalhadora, que passou a perceber as condições de vida e de trabalho em que viviam, de exploração. Por isso, a sua pedagogia é considerada libertadora, pois o cidadão, ele conscientiza-se de sua posição na estrutura da sociedade capitalista, desenvolvendo um pensamento crítico e reflexivo. Devido a essa pedagogia libertadora, Paulo Freire foi expulso do Brasil. Em 1964, foi expulso e exilado no período militar, quando ocorreu o golpe militar, pois a sua prática foi considerada subversiva. Subversiva porque era libertadora, porque conscientizava as pessoas de sua posição, fazia as pessoas desenvolverem o pensamento crítico e reflexivo e, dessa forma, reivindicar melhores condições de vida e trabalho. O Freire dizia: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E há muitas vezes o que acontece. Quando a pessoa não tem consciência, ela vota naqueles políticos que os oprimem. Ela vota na elite que os oprime. A alfabetização freiriana, ela tinha toda uma contextualização e problematização social reflexiva e crítica de determinado tema. Então, a alfabetização freiriana, que era uma proposta de alfabetização, ela, na verdade, tinha 3 etapas, tá? 3 processos, que era, primeiro, a investigação. Ele pesquisava numa roda de conversas, porque existia aquela roda de conversas inicial. Então, as pessoas, elas conversavam sobre a vida delas. Então, dessa maneira, ele conhecia o contexto sociocultural daquelas pessoas. Então, ele já fazia investigação das palavras, do universo vocabular daquelas pessoas. E depois ele fazia a tematização. Ele iniciava um tema e ele escrevia o texto coletivo. Então, por exemplo, as pessoas eram, digamos, pedreiros. Então, ele pegava aquelas palavras daquele universo, tijolo, pá, e ele fazia a síntese das palavras. Então, tijolo, tá? Depois de fazer essa tematização, aí ele fazia a síntese dessas palavras. Então, tijolo, ele desmembrava nas sílabas que tinham na palavra tijolo. O ti, taté, ti, totu. O jo, já, ji, joju. O lo, lá, li, lolu. E aí juntavam essas sílabas e formavam-se novas palavras e depois frases. Depois ele pegava outra palavra. E depois tinha a problematização. O que era a problematização?
era o momento em que o aluno devia superar essa visão mágica do mundo em que eles viviam, para adquirir um pensamento crítico, capaz de transformar o contexto vivido pelo educando. Então, eles começavam a questionar as condições que eles viviam. Essa proposta do Paulo Freire, ela não tinha cartilha, era uma proposta que era significativa, que eram feitas com temas dos interesses dos alunos do que eles viviam, só que ele problematizava esses temas. Então, a partir desses temas que eram transformados em textos, ele pegava as palavras significativas e fazia a síntese dessas palavras. Então, a gente pode dizer que é um método analítico a partir de palavras significativas, muito parecido também com o método natural, tá? Mas só que o método natural é com crianças e ele trabalhava com adultos, jovens e adultos. Então, mas o mais importante no Paulo Freire era essa questão da problematização, tá? Então, ele não usava cartilha de como a Eva viu a uva. Então, para o Paulo Freire, Eva viu muito mais que a uva. Tinha que ter essa interpretação de texto, essa compreensão do texto, né? Que posição Eva ocupava nesse contexto social? Quem era Eva? A Eva trabalhava para quem? Ela produzia uva para quem? Quem lucrava com o trabalho da Eva? Então ele fazia esses questionamentos para a pessoa começar a pensar de uma forma crítica. Mas ele não usava essa frase, Eva viu a uva, ele deu apenas um exemplo de uma cartilha, né? E alfabetizar não é aprender a decodificar essa frase, Eva viu a uva, ou esse texto, um texto sem sentido como esse, descontextualizado. Porque muitas crianças, dependendo do estado que você está, na região, não sabem o que é uva. O que é uva? Ela pode decodificar. Eva viu a uva. Mas ela sabe o que é uva. Está lendo, mas não está sabendo o que está lendo. Então, apesar de ele ter usado, né, as famílias, ter usado a palavra significativa tijolo e ter desmembrado em famílias silábicas, transformando, né, vindo da palavra, que é a palavração, a memorização dessa palavra significativa, e depois ter feito a síntese em sílabas, porque era o método mais utilizado, né? A palavração, a silabação, se transformando em silabação, né? Ele não era, porque não era um método sem sentido, porque o contexto que estava essa palavra e o texto, a tematização envolvida nessa palavra o tornava com sentido, mais significativo. E na época, o Paulo Freire ainda não tinha o conhecimento sobre a psicogênese da língua escrita, mas depois ele passou a conhecer Emília Ferreira. Eu vi ele até fazendo elogios à pesquisa da Emília Ferreira, mas ele
alfabetizou em pouco tempo essas pessoas dessa forma, porque era significativo, tinha um contexto social e tinha a dialogia. As pessoas participavam ativamente, isso é importante, por isso que elas aprendiam também. E a problematização, que é a questão de desenvolver o pensamento crítico das pessoas em relação à realidade que elas viviam e reflexivo. Bom, ele não considerava um método, o Paulo Freire, ele considerava uma proposta, porque dependendo da região ou dos alunos com que você estivesse, ia ser de uma forma, porque ele não usava a cartilha, embora ele tivesse uma forma assim, como eu falei, essas etapas que eram a investigação, a tematização e a problematização. Porque quando você vai trabalhar, né? Você vai ser uma professora, um professor, cada um tem a sua forma. Então você precisa realmente ter uma sequência ali, uma metodologia, para você também não se perder, tá? Mas, às vezes, não quer dizer que você vai fazer sempre daquela forma, né? Então, às vezes você pode ir mudando também de acordo com a turma. Isso acontece muito. Então, a alfabetização, ela precisa fazer sentido, ser significativa. Então é isso que eu tenho que falar sobre o Paulo Freire. Tchau, tchau.